Então, dando início aqui à parte final da aula, antes eu vou fazer aqui só um resumozinho do que a gente viu, porque é o seguinte, como eu estava explicando para a Rayane aqui, o Marcelo passa o cronograma, e no cronograma ele começa com a parte de cinemática escalar, certo? Passa por vetores e outros movimentos. Comigo, eu gosto de fazer o contrário. Eu começo pela parte de cinemática vetorial, porque a cinemática escalar, ela está contida dentro da cinemática vetorial, tá? Então a gente apresenta os vetores primeiro, parte para as definições do que vem a ser vetor posição, o que vem a ser velocidade, aceleração, e aí a partir daí a gente faz o estudo do movimento e já entra direto na próxima aula no movimento bidimensional. Por quê? Porque o lançamento oblíquo ele é um lançamento vetorial. Você tem basicamente ali na direção do eixo X e na direção do eixo Y. E o lançamento oblíquo sempre cai questão na prova. Sempre cai uma questão na prova. É certo isso daí. Então, eu tomo essa contrapartida de fazer ao contrário. Então, a gente começa explicando pela parte vetorial e entra na parte escalar. A gente faz a definição do que é vetor, certo? Como é que ele se relaciona com o escalar, tá? Você vai ver na aula quando você receber outra parte. A gente faz a apresentação aqui dos produtos vetoriais, como foi demonstrado. Resolveu aqui questões relacionadas com isso. A gente fez toda essa partezinha daqui, ó, tá? Mostrou como é que faz e tinha finalmente entrado na parte da definição de vetor posição, tá? Porque com o vetor posição a gente pode estabelecer as relações cinemáticas escalares que vêm a ser velocidade e aceleração separadamente para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z, ou eixo X e Y, se for o caso. A gente tinha acabado de definir ali a questão da velocidade e a relação da velocidade com a derivada, tá? De maneira polinomial. A gente viu que a derivada da posição encontrava a velocidade, e por fim a gente estava mostrando o caminho inverso, que era o quê? O vetor posição ele pode ser encontrado a partir da velocidade pela integral. Como a gente está tratando aqui só de polinômio, entendeu? Porque se ele pedir uma outra derivada, outra integral, ele vai ter que lhe prestar uma ajuda. Por exemplo, a derivada do seno é o cosseno, a integral do seno é menos o cosseno. Tem todas essas relaçõezinhas ali, mas não é interesse ali do curso que você fique decorando, memorizando isso. Geralmente, quando cai nesse problema daí, ele lhe dá essa derivada para que você relacione. E a derivada mais comum que cai é a derivada justamente polinomial. Então, como a gente estava mostrando aqui, se eu quiser fazer o caminho inverso, eu vou fazer o quê? Eu vou integrar. Para me encontrar a posição, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou integrar a minha velocidade no tempo. Pode ser essa integral definida, indefinida ou uma integral definida, depende do caso que for, certo? Como é que eu faço isso aqui? Se eu estou tratando só de polinomial, a integral de um polinômio qualquer, aqui eu vou representar como t elevado a n dt. A integral dele vai ser quem? Vai ser t elevado a n mais um sobre n mais um. Essa é a nossa relação de integral aqui. Lembrando que a nossa definição de integral ela é basicamente a definição de antiderivada. Eu não estou entrando no mérito matemático da questão. A gente já está sendo uma coisa mais pragmática, mais prática, tá? E isso daqui, dentro desse contexto, a gente pode fazer o seguinte problema. Se eu quiser aqui, ó, olha só, dentro da nossa relação, esse é o nosso vetor posição, certo? No qual a gente tinha essas relações. Eu derivei a derivada de t ao quadrado, ó, aqui no caso ao contrário, a derivada de t elevado a n, né? D dt de t elevado a n é n vezes t elevado a n menos 1, ou seja, ela perde uma unidade ali. Aí a gente derivou aqui e encontrou a função velocidade. Se eu fizer a antiderivada, que é a integral nesse caso aqui, ó, como é que fica? Integral de t elevado a n vai ser t elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, dentro desse contexto aqui, eu posso pegar ali ó, o vetor posição velocidade, o vetor velocidade que está ali, que a gente encontrou, ou seja, 2t, certo? Na direção i, e essa direçãozinha aí aqui, ela está relacionada com o eixo x, o j em relação ao eixo y e o k em relação ao eixo z. Mais, cadê aqui?
3t ao quadrado, 3t ao quadrado na direção J, e tinha 2 em relação ao eixo K. Se eu quero obter o vetor posição, eu vou fazer o quê? Eu vou integrar. Então, vamos lá. O vetor posição é a integral de V no tempo. Como é que eu faço a integral aqui, ó? Essa integral daqui eu vou representar da seguinte maneira. Vai ser 2 integral de t, vai ser esse daqui, dt, na direção I, mais 3 integral de t ao quadrado dt na direção J, mais 2t dt na direção K. Eu pego aqui para Verdade, resolver. aí, professor, desculpa, é dois dt, né? O t é o que é o resultado da integração, não é isso? Aonde você está No perguntando? K, Ah, dois não, k perdão, você está certo mesmo. É integral de, tá vendo? Tá atento, rapaz. Entrou agora aí. De dt. 2dt, certo? Então, basicamente, a gente vai fazer isso aqui e vai obter como resultado quem? Com a integral de t, é t ao quadrado sobre 2. 2 com 2 corta, eu vou voltar para aquela integral ali, que vai ser t ao quadrado, certo? Então, ó, o meu vetor posição, que é a integral de v dt, ele vai ser t ao quadrado na direção i. Agora aqui, t ao cubo vai cortar com o de baixo novamente, vai ficar t ao cubo na direção j, e nesse caso daqui a gente vai ter mais 2t na direção k. Eu só queria mostrar, entendeu? Que a integral é a antiderivada e a gente faz esse caminho. Por fim, faltou a gente definir o quê? Quem é que vem a ser a aceleração? Quando a gente definiu a velocidade, a gente definiu como uma medida da rapidez com que o corpo altera a sua posição. A aceleração é basicamente a mesma definição, só que eu vou relacionar o quê? Com a velocidade. Então, a minha definição de aceleração é a medida da rapidez com que um corpo altera a sua velocidade. Então, eu posso aqui pegar e escrever, olha, escalar, que a minha aceleração, a gente chama de aceleração média, ela é a variação da velocidade no tempo. Tá. Se eu quiser a variação instantânea de velocidade, ou da aceleração, certo? Vou chamar aqui de A instantâneo. Eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a definição de limite para um intervalo de tempo muito pequeno, de ΔV, ΔT. Quando a gente aplica esse limite, a gente está fazendo basicamente o quê? Transformando a reta secante que toca em 2 pontos numa reta tangente que tem um ponto só, cuja sua inclinação é o valor dessa aceleração e é a nossa derivada. Isso aqui é a mesma coisa de dv dt. Então, a minha aceleração ela é a derivada da velocidade. Por fim, o que, é que a gente tem aqui? As relações aqui cinemáticas. Vetor posição, certo? Vou voltar aqui rapidinho, onde estava. Vetor posição. Se eu derivo o vetor posição, eu encontro quem? O meu vetor velocidade mais v de z em relação a t de k. E se eu derivo a minha velocidade, eu encontro a mesma relação para a minha aceleração. Quero fazer o caminho inverso, eu vou fazer como? Eu vou integrar. Vamos ver essa questãozinha daqui, porque a gente já aplica direto. Essa aqui era uma outra questão que tinha de uma dessas provas ADI, certo? Acho que era uma AD1 dessas aí da vida. Ele dá o seguinte aqui, ó. Dada duas funções posições para x e y. Então, note o seguinte aqui, ó. Essa daqui é a relação para x. 0,2t ao quadrado mais 5t mais 0,8. Para y, você tem t ao quadrado mais
mais 10t mais 2. Ele pede o seguinte: qual é o vetor posição em um instante qualquer? Então, a nossa definição de vetor posição que a gente viu lá é o seguinte, ó. O meu vetor posição em um instante qualquer t, ele vai ser a minha componente x na direção y. Nesse caso daqui, né, a minha componente y na direção j. Então, eu vou pegar aqui e escrever, ó, como é que faz? Vai ficar R, vai ficar sendo 0,2 t ao quadrado mais 5t mais 0,8. Vou abrir o parênteses aqui. Vou colocar a direçãozinha I, certo? Mais quem? Abre parênteses aqui. Menos t ao quadrado mais 10t mais 2 na direção J. Está aqui o meu vetor posição. Com esse vetor posição aqui, eu posso simplesmente encontrar quem é o que ele pede nos outros itens, o vetor velocidade e o vetor aceleração em instantes qualquer e o módulo da aceleração. Como é que eu faço isso? Vamos lá. O vetor velocidade é resultado da posição. Então, ó, a minha velocidade, ela vai ser quem? Vai ser a derivada de R em relação a t, de maneira que eu vou derivar cada um daqueles termos. Então, ó, o meu V vai ser. Vou aqui pegar e vou derivar direto. Qual é a derivada de 0,2t ao quadrado? 0,4t. 0,4t. Derivada polinomial não tem mistério, né? 0,4t mais, vamos lá, 5t, qual é a derivada? 5. 5. O último termo é constante. A derivada de uma constante é? 0. 0. Mas eu mantenho aqui a minha direção i. Mais, abre parênteses, qual é a derivada de menos t ao quadrado? Menos 2. Menos 2t. Menos 2t. A derivada de 10t é? 10. 10. Na direção j. Está aqui o nosso vetor velocidade num instante qualquer. Agora eu quero obter a aceleração. Para mim obter a aceleração, eu faço o mesmo caminho. A minha aceleração vai ser a derivada da velocidade. Em outras palavras, a gente vai derivar isso aqui e vai obter o seguinte: 0,4t, a derivada disso vai dar quanto? 0,4. 0,4. I, né? Na direção Q? I. I. Mais, qual é a derivada ali de menos 2t? Menos 2. Menos 2, vou aproveitar e trocar o sinal aqui. Menos 2, certo? Na direção J. Note que o seguinte aqui, ó, a aceleração, ela tem que ser o quê? Tem que ser uma aceleração constante. Então, essa aceleração que a gente obtém aqui, ela não é em função de t. Ela é uma aceleração constante, certo? Só reforçando isso daqui. Ficar de olho. Qual é o módulo da minha aceleração? O módulo de um vetor é simplesmente a raiz do quadrado de cada termo. Raiz quadrada de 0,4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? O meu módulo, que a gente define assim, vai ser 0,4 vai dar 0,16, raiz quadrada de 0,16 mais 4. Isso aqui vai dar 2. 2? Deu 2. Como? Eu fiz 2? errado? 0,4 ao quadrado, 0,16. Mais Sim. 4.
Raiz quadrada. 4,16. Então, dá 2,04. Ah, que susto! Provavelmente você deveria. Eu ia dizer que você estava aproximando aí, estava Dá 2,04. 2,04. E aqui a gente vai definir a nossa unidade, nesse caso aqui, metros por segundo ao quadrado. Então, só para a gente fechar aqui a aula, na próxima aula a gente vai entrar em movimentos. Vai ver todos os movimentos horizontal, vertical, que é basicamente a mesma coisa, e entrar no lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo tem essa necessidade de a gente definir a questão de vetores ali, tá? Então, por isso que eu começo dessa maneira. Mas para isso, só aqui para a gente fechar o seguinte: o vetor posição ele pode ser definido com as seguintes unidades aqui, ó: metros, quilômetros e etc. Geralmente só é metro e quilômetro, então não vamos colocar isso muito não. A velocidade geralmente é metros por segundo, quilômetro por hora e qualquer variação do tipo. E a aceleração, não preciso nem falar, que vai ser metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por hora ao quadrado e qualquer variação dentro desse contexto, tá? Então, a gente introduziu o movimento, certo? Vetorial, e a gente chegou aqui na parte que a gente começa a definir esses escalares, uma abordagem histórica mais precisa, certo? Na próxima aula, o que a gente vai ver? Vai ver os movimentos, movimento bidimensional, provavelmente movimento circular. Eu vou dar a aula para vocês, o vídeo da aula, não vou exibir, e a gente vai focar em fazer questões de provas anteriores. Movimento bidimensional sempre cai, tá? Então, pessoal, olha só para a gente finalizar aqui. Vocês vão receber esses vídeos da aula de hoje e o PDF, e vocês podem tirar dúvida em qualquer momento. Me perguntar, na hora que eu ver, eu entro e respondo, tá? Ali no grupo do Zap. Tá claro isso? Perfeito. Tá? Então a gente se vê na semana que vem e eu tô apto a tirar qualquer dúvida, tá certo? Semana que vem a gente vê. Se for necessário aulas para complementar, a gente dá uma forcinha aí, marca um diazinho extra se for necessário, sem custos adicionais, ok? Ok. Forte abraço aí para você. Espero que tenha gostado. Você entrou no final, né, John? Aí fica mais difícil, mas. Desculpa, assim, na verdade, eu fiquei meio assim, né? Mas Sem saber, mas eu preciso. Assim, além de concluir a disciplina, eu queria aprender mesmo de verdade, porque eu gosto eu gosto de física, né? E sim. eu tenho uma sensação que um dia eu posso, mesmo sendo professor de química, eu venha dar aula de física. Eu não sei, eu tenho Bom, essa leve sensação. pode ser. Então, a gente se vê a semana que vem. Vou preparar os vídeos e mando para vocês no grupo aí, viu? Daqui a uma horinha mais ou menos. Tá ok? Legal. Um abraço Obrigado. aí, viu? Falou. Tchau, Tchau, Até. Rayane. tchau. Valeu, minha querida. Tchau.